O Estúdio News de hoje vai falar sobre a nova Lei Geral de Proteção de Dados. Para conversar sobre esse assunto, eu falo agora com Luiz Fernando Prado, advogado especializado em Direito Digital, Privacidade e Proteção de Dados. Luiz, obrigado pela participação aqui conosco no Estúdio News. Eu que agradeço. Luiz, eu quero começar, obviamente, primeiro pedindo uma explicação, de maneira geral, para o público que está em casa, o que essa lei traz de tão importante neste momento, por que ela é tão importante, porque fica a impressão que é uma lei só para a internet ou só para empresas. Eu queria que você esclarecesse as dúvidas que, claro, muitas pessoas têm, afinal, uma nova lei. Legal. É uma lei extremamente ampla e abrangente, né? Uma lei que se aplica a dados de pessoas físicas, né? Sejam elas consumidoras, colaboradoras de uma empresa. Então, é uma lei que vem causando um efeito muito grande na sociedade, né? Um efeito das empresas se adequarem, das pessoas ganharem consciência em relação aos termos dessa lei, porque é mal comparando, né? O pessoal diz que é o novo Código de Defesa do Consumidor. Eu digo que é um pouco mais do que o novo Código de Defesa do Consumidor. É o novo Código de Defesa do Consumidor e a nova CLT também, né? Porque é uma lei que se aplica tanto para dados de colaboradores quanto de consumidores, né? E mais do que isso, é uma lei que se aplica ao online e ao offline, né? Então, toda vez que a gente pensa em dados, naturalmente a gente pensa em internet, mas aquela sala cheia de documentos que as empresas às vezes têm, elas também estão sujeitas à LGPD, também vai precisar passar por um trabalho de adequação em relação aos dados físicos, os dados impressos, os dados que a gente fornece em cadastros físicos nos estabelecimentos. Então, é uma lei que vem para alterar bastante o dia a dia, né? Traz novos direitos para nós como pessoas físicas e para as empresas traz uma necessidade de mudar a forma como elas lidam com os dados pessoais, né? Em qualquer operação, seja ela coleta, compartilhamento de dados. Então, vai mudar bastante o ecossistema da inovação, especialmente, que é onde os dados estão mais concentrados hoje, mas eu diria que nenhuma empresa está imune a essa lei, né? Mesmo aquela empresa mais tradicional, aquela empresa ainda do ramo offline, ela está sujeita à Lei Geral de Proteção de Dados e, com isso, ela vai precisar fazer alguns trabalhos de adequação. Basicamente, ver por que ela tem aquelas informações pessoais, se aquelas informações pessoais realmente são necessárias, né? As empresas têm que começar a perceber que guardar dados pessoais é um risco, né? Seja de vazamento, de acesso indevido ou mesmo de uma utilização indevida daqueles dados. Então, daqui para frente, a reflexão que tem que ter por parte das empresas eu realmente preciso desse dado para o meu negócio, eu realmente tenho as autorizações necessárias pela lei para ter esse dado pessoal dentro de casa, ou é um dado que estava aqui por algum motivo que eu não sei nem justificar qual então é melhor a gente revisar a necessidade desse dado. E para as pessoas físicas é uma lei que traz uma série de novos direitos, né? Alguns direitos até já existiam no Código de Defesa do Consumidor, mas agora, de novo, esses direitos são ampliados também para colaboradores das empresas, para pessoas físicas no modo geral, e as empresas vão ter que ter um processo, né? Vão ter que ter uma mecânica ali para receber solicitações dos titulares, das pessoas físicas, e conseguir, por exemplo, corrigir dados, eventualmente excluir dados que são defasados, né? Que são desnecessários, e até mesmo dar uma cópia dos dados à pessoa física, né? O que é bem importante também. Luiz, quando a gente pensa numa lei, uma lei geral de proteção de dados, logo vem à cabeça limitar o uso desses dados. De fato é isso? Ou seja, haverá uma limitação para as empresas terem acesso a esses dados, a esses compartilhamentos de dados, ou não é bem assim? Eu não diria que é uma limitação, né? Eu diria que agora o jogo tem regras. Era um jogo sem regras praticamente, né? Claro que a gente tinha a Constituição Federal, tinha o próprio Código de Defesa do Consumidor que a gente já citou aqui, mas agora a gente tem regras muito mais claras e específicas. Eu não vejo essa lei como um simples limitador de negócio, limitador para as empresas, mas sim como um balizador para que as empresas tenham segurança ao tratar dados também, né? Saber até onde pode ir, até onde é arriscado ir, quais são as hipóteses em que eu posso usar o dado pessoal, né? Segundo a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, antes no Brasil, o que a gente tinha? A gente tinha um cenário de várias micro-leis, né, regulamentações que, de alguma forma, tratavam indiretamente do assunto dados pessoais, né? Então, a gente já tinha alguns precedentes até no judiciário tratando da questão dados pessoais,
mas era um terreno ainda de segurança para o empresário, né? Ele ficava sem saber, bom, aqui eu estou lidando com dados pessoais, eu posso ou não fazer isso, preciso ou não de consentimento da pessoa. Então era um terreno ainda de areia movediça, especialmente se a gente comparar o Brasil com outros países, né? Outros países de economia relevante. A maioria dos países hoje, internacionalmente falando, eles têm leis gerais de proteção de dados pessoais, justamente para a regra do jogo ficar mais clara. Então, eu não vejo que é uma lei limitadora, inclusive a lei tem várias hipóteses ali que prevalecem e homenageiam o próprio negócio, né? Como, por exemplo, o legítimo interesse comercial de usar o dado, a livre iniciativa. Esses são valores perseguidos pela LGPD também. Mas, por outro lado, tem sim novas regras, novos princípios norteadores de como as empresas vão usar dados pessoais e não só as empresas, né? A LGPD também se aplica ao poder público, né? À esfera administrativa, ao governo. Então, também por parte do governo, vão ter novas regras, vão ter novas formas de tratar dados pessoais e a LGPD ela busca trazer, ela não chega ao cúmulo de trazer, né? Ela tenta trazer a receita de bolo para como as empresas vão lidar com esses dados, organizações de modo geral vão lidar com esses dados daqui para frente. E lembrando que a gente está falando de dados pessoais, né? Apesar do nome LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados, aqui a gente está falando só de dados de pessoas físicas, né? Aqueles dados de negócio, faturamento, até um segredo comercial, eventualmente, que uma empresa tem, eles não estão protegidos por essa lei especificamente. Tem proteção jurídica, mas não por essa LGPD que a gente está comentando. Luiz, quem já está com o celular a todo instante entrando em sites, já percebeu e recebe a todo instante aquele aviso, justamente provocado pela Lei Geral de Proteção de Dados, falando sobre a autorização para você dar os seus dados ao entrar no site. Tirando isso, qual é o impacto no dia a dia de nós, brasileiros, com a nova lei em vigor? O impacto, eu diria que ele é um impacto positivo, né? Em primeiro lugar, em termos de transparência. Daqui para frente, a tendência é que as empresas sejam muito mais transparentes em como elas usam as informações pessoais que elas têm a nosso respeito. Então, eu dou vários exemplos, inclusive do dia a dia, né? Outro dia eu fui numa clínica oftalmológica e tinha lá um aviso de privacidade físico mesmo, né? Um código QR para a pessoa apontar o celular e descobrir como que aquela clínica usava os dados pessoais. Então, a gente começa a ver essa mudança de comportamento na sociedade, muito em primeiro lugar para transmitir uma transparência maior para o titular. Não necessariamente um pedido de concordância, né? Até porque o consentimento, esse concordo, né? Li e aceito, ele é uma das possibilidades da empresa usar dados pessoais, não a única, mas o que vai ter que mudar para todas as empresas, e algumas já estão fazendo esse movimento, é transmitir informação de maneira mais clara, mais transparente. Então, a tendência é que nós, pessoas físicas, né, que consumimos, usamos serviços e até que somos colaboradores de determinadas empresas, que a gente tenha mais transparência e clareza sobre como as nossas informações são tratadas. Por que isso? A premissa dessa lei é de que os dados pessoais eles não pertencem à empresa, né? A empresa, entre aspas, está pegando emprestado o nosso dado pessoal. Então, o dado pessoal ainda pertence a nós, pessoas físicas. Então, temos o direito de saber exatamente como aquela empresa está tratando, como que ela compartilha aqueles dados, onde que ela obteve aqueles dados, para que ela usa. Então, acho que esse é o principal impacto aqui que a gente vai mais sentir no dia a dia, né? Esses avisos de privacidade novos, atualizados, que a gente começa a receber quando a gente entra num site, é um reflexo disso. E um outro impacto relevante que a gente vai ter é talvez que as empresas vão passar a ter uma central de privacidade nos seus sites, né? O que é isso? É uma central onde nós, usuários, nós, consumidores, vamos entrar lá e vamos poder fazer solicitações em relação aos nossos dados, né? Seja obter uma cópia, seja pedir exclusão daqueles dados que podem ser excluídos, obviamente, né? Não são todos, pedir uma atualização daqueles dados. Então, acho que o impacto ele vai ser positivo de modo geral. E claro que se, por um lado, as empresas estão se adequando, as pessoas físicas também precisam se adequar, né? E talvez começar uma mudança de cultura em relação aos dados pessoais, né? De saber que existe uma lei, de saber agora que as regras do jogo estão mais claras, e isso vai gerar até uma confiança maior nas próprias empresas, né? É uma relação ganha-ganha. Quando uma empresa se adequa à LGPD, quando ela é mais transparente em relação ao uso dos dados pessoais, a tendência é que ela ganhe mais confiabilidade por parte do consumidor também. Então, de outro lado, vai ter um consumidor que talvez vai ficar mais tranquilo em ceder suas informações para aquela empresa, porque sabe que aquela empresa
cuida dos dados pessoais de uma maneira respeitosa e séria, que aquela empresa passou por um processo de conformidade aí em relação a essa nova LGPD e que a empresa, especialmente, está buscando alternativas, buscando meios de ser transparente na relação que ela tem com as pessoas físicas que lhe dizem respeito, né? De novo, sejam consumidoras ou sejam colaboradoras daquela organização. Luiz, você citou mais cedo aqui na nossa conversa o Código de Defesa do Consumidor. Eu junto a essa conversa, além do código, a gente tem o Marco Civil da Internet, a Lei de Acesso à Informação, agora a Lei Geral de Proteção de Dados. Como que a gente pode avaliar o cenário que nós temos agora, comparado com o passado, e se a gente está preparado para os próximos anos, se isso dá uma segurança tanto para empresas quanto para pessoas físicas por um longo período? Legal, muito interessante a sua colocação, porque muita gente se pergunta, né, Luiz, a gente já não é um país tão burocratizado, né, já não tem tanta lei, precisava de mais uma, a gente já não tinha o Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet, a própria Constituição Federal, o Código Civil, será que a gente precisava de mais uma lei? Olha, não que eu ame leis, mas essa eu entendo que a gente de fato precisava ter. Por quê? Porque, como eu disse, né, internacionalmente, a gente era dos poucos países de economia relevante que não tinha uma lei geral de proteção de dados. Então, muitos investidores estrangeiros, né, antes de colocar dinheiro no Brasil, antes de fazer um investimento, um aporte de capital aqui no Brasil, principalmente em tecnologias que processavam dados pessoais, eles me perguntavam, né, Luiz, como é que é a lei do seu país, a lei de proteção de dados? A gente falava, não tem. Como não tem, né? Você vai na Argentina, tem, no Uruguai tem, em vários países da América Latina tem, da Oceania, da Ásia. Como que no Brasil não tem? Todos os países da Europa têm suas leis gerais de proteção de dados também. Como que no Brasil não tem essa lei, né? Como é que eu vou investir num país que eu não sei se amanhã eu vou ter que fechar minha empresa por causa de tratamento de dados, se eu vou ser multado, se eu vou sofrer uma ação milionária? Eu não tenho nenhuma referência aí para comparar. A gente até tinha alguns casos, né, judiciais, a gente até tinha o Marco Civil da Internet, mas não tinha essa lei geral de proteção de dados. Então, para os negócios, eu entendo que é uma lei positiva também, tanto que quando a lei foi aprovada, né, a gente está falando já de um período de 2 anos atrás que a lei foi aprovada, foi muito curioso porque a própria iniciativa privada se colocou, de modo geral, né, claro que tem as exceções, mas de modo geral o setor privado era favorável e foi favorável à aprovação da LGPD, justamente porque traz um pouco mais segurança jurídica. Agora, é uma lei mágica? É uma lei que agora está tudo tranquilo, nós como consumidores, colaboradores, pessoas físicas estamos super seguros, as empresas também estão super seguras porque elas têm regras claras? Claro que não. É uma lei que, como toda lei, pode ainda ser melhorada ao longo do tempo, né? Acho que normalmente a gente discutir agora, a gente acabou de aprovar a lei, mas a tendência é que no futuro aí, no médio ou longo prazo, essa lei vá melhorando, e especialmente que a gente tenha no Brasil uma autoridade nacional de proteção de dados, que é um órgão previsto já na LGPD, ele ainda não existe, né? Se você for na internet, fizer uma busca, tentar achar o site, você não vai ver o site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque ela ainda não existe. Mas é um órgão que está em construção, né? Tem lá as suas observações de como que ele deveria estar sendo construído, se ele deveria ter mais ou menos independência em relação ao próprio Poder Executivo, mas o fato é que no Brasil a gente vai ter essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Infelizmente, a gente ainda não tem essa autoridade. Por que eu digo infelizmente, né? Porque essa autoridade exerceria um papel muito importante nesse momento de conscientização em relação à nova lei, tanto para as pessoas físicas, né, nós aqui indivíduos falando, como também para as empresas, que ainda têm uma dificuldade de interpretar essa lei. É uma lei nova, é uma lei que traz vários conceitos próprios, né, que não existiam antes no direito brasileiro. Então, infelizmente, a gente está atrasado no Brasil em constituir essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Ela já está no papel com um decreto que regulamenta a sua estrutura já criado, já publicado, mas de fato ainda precisa ela ganhar corpo, né? Ainda precisa estar operando para a gente ter um pouco mais de segurança jurídica. Eu costumo dizer que a LGPD é a sementinha da proteção de dados no Brasil, né? Ela foi plantada pelo legislador há 2 anos atrás, já está publicada, ela vai entrar em vigor aí proximamente, e cabe a todos nós, né, empresas, pessoas físicas, operadores do direito, regar essa sementinha para que, de fato, a gente tenha uma árvore da proteção de dados no Brasil. O que seria essa árvore? Seria um sistema de fato robusto, um sistema de fato moderno. Eu acho que a gente está tentando criar esse sistema assim com algum atraso, mas eu estou otimista em relação ao efeito que essa lei vai criar na sociedade. No final do dia, a gente está falando de pessoas, né? Não é uma lei que protege só dados, ela protege dados de pessoas físicas. Por quê? Porque ela quer proteger, no final do dia, as pessoas físicas. Então, a tendência é que no futuro a gente tenha uma sociedade tratando os dados de uma forma muito mais ética e, com isso,
todos ganham, né? As empresas vão estar fazendo negócio com um nível de ética mais elevado, porque essa lei impõe isso, e nós, como pessoas físicas, vamos estar mais seguros de saber que as empresas estão nesse patamar ético aí de uso dos dados, que vai na contramão dos últimos escândalos que a gente acompanha na mídia, né, que nos preocupam tanto. Quando a gente abre um site de notícia, um portal de notícia hoje, ou mesmo no noticiário mais tradicional, a gente vai na parte de tecnologia, lamentavelmente tem algum escândalo, um vazamento de dados, o que nos deixa, de certo modo, com medo, né? No final do dia, nós como usuários olhamos aquilo e falamos, pô, será que, de fato, os nossos dados estão bem protegidos? Será que eu, a fazer uma compra na internet, eu estou protegido? A usar um banco virtual, um banco digital, eu estou protegido? E a tendência é que, com essa lei, a gente sinta um pouco mais dessa segurança, porque a gente sabe que as empresas estão sujeitas aí a novos padrões aí regulamentares que são rigorosos, sim, em certa medida, e que vão ser fiscalizados muito em breve aí pela nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Luiz, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no Estúdio News, traduzindo o que é essa lei para o pessoal de casa. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço e conte sempre com a gente. Um forte abraço. Olha, o Estúdio News vai para um rápido intervalo, mas a gente volta em instantes para falar mais sobre esse assunto. Não saia daí. O Estúdio News está de volta para conversar agora com Pedro Nascimento, CEO da MIT Sloan Abreu Brasil. Pedro, obrigado pela participação aqui conosco. Um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito pelo convite para discutir temas tão relevantes para o momento que a gente vive. Pedro, como que a gente pode analisar essa Lei Geral de Proteção de Dados afetando a economia e as empresas? Porque imagino que ela vai gerar justamente custo para essas empresas. Como que você enxerga essa lei olhando o lado econômico? Então, mas eu queria propor só uma mudança talvez de lente num primeiro momento. Eu não tenho dúvida, eu sou obrigado a concordar com você e sem dúvida as empresas vão ter que se adaptar e a criar certas estruturas, especialmente de tecnologia que elas não tinham antes. Seja de rastreabilidade dos dados, seja sistemas, enfim, que facilitem com que as pessoas, né, os titulares, como a lei define, possam ter acesso aos dados. Acho que tudo isso vai acontecer. E isso naturalmente vai gerar certos custos, especialmente custos de implementação de novas tecnologias, talvez até de consultorias jurídicas e por aí vai. Por outro lado, eu queria aprofundar nessa sua pergunta, trazendo uma perspectiva paralela a essa, que talvez gere um resultado econômico diferente. Ao mesmo tempo que a lei passa a gerar custos para organizações, ela coloca, acho que no centro do palco, coloca aí como um tema, talvez pela primeira vez, muito relevante para todo empresariado brasileiro, o tema de utilização de dados para fazer o que quer que seja. A gente, por exemplo, na MIT Sloan Abreu Brasil, vem defendendo a bandeira de que dados são fonte de diferencial competitivo há algum tempo, e a gente sabe que, de certa forma, essa mensagem não necessariamente chegava nos executivos aí de todos os tamanhos, tá? A gente tende a olhar para a LGPD pensando na grande empresa, mas ela também vai afetar a média empresa, a pequena empresa, o empreendedor que está começando. E muitas vezes esse público ele não estava nem olhando para a temática de dados, ele não estava olhando para que dados eu tenho disponíveis, como é que eu posso utilizar isso para melhorar minha oferta para o meu cliente, como é que eu posso chegar no cliente de uma melhor forma. E eu acho que colocar o tema de dados no centro do palco, e óbvio, aqui falando extremamente do ponto de vista econômico, né, ainda sem entrar em qualquer questão relacionada ao que o cidadão tem de benefício com isso, eu acho que colocar isso no centro do palco vai fazer com que vários empresários de diversos níveis comecem a olhar para isso. E ao olhar para isso, a gente acredita, pelo menos essa é a nossa tese para esse momento, que isso pode gerar mais diferencial competitivo. A gente tem uma crença de que no geral, as empresas que estavam gerando valor econômico a partir de seus dados eram as grandes empresas de tecnologia ou às vezes as multinacionais. E a gente acredita que a partir de agora, ao ter um olhar um pouco mais clínico para essa questão, a gente vai ter várias empresas de diversos tamanhos e diversos setores utilizando dados para, de alguma forma, gerar algum tipo de resultado econômico melhor, seja atender melhor seus clientes, seja, de alguma forma, criar novos produtos e serviços e por aí vai. Então, sim, sem dúvida nenhuma, no curto prazo ela vai gerar custos especialmente relacionados à implantação de tecnologias, enfim, implantação de políticas e protocolos para atender as previsões da lei, mas a gente acredita que médio e longo prazo, esse olhar mais detalhado para os dados pode gerar
um impacto competitivo, um impacto econômico relevante nas empresas. Pedro, pegando essa sua análise, e como você bem mencionou, né, as empresas grandes, as de tecnologias multinacionais, já tinham esse olhar. Mas olhando então para o micro, para o pequeno empresário, para o médio empresário, que não estava adaptado a essa realidade e vai ter que se adequar a essa nova realidade. Qual será a dificuldade desse empresário? Proponho até que você dê dicas para esses empresários e se vai demorar muito para eles conseguirem virar essa chave, vai ser muito custoso no sentido da dificuldade de entender, não da questão monetária, mas a dificuldade de entender como funciona esse jogo de dados. Essa é uma excelente pergunta. Acho que, como tudo que começa a ser uma preocupação nossa, existe sempre um processo de adaptação, né? Especialmente esse público que você está citando, né? Às vezes o microempresário, o empresário da pequena empresa, novamente, ele no geral ele nem percebia que ele estava capturando dados, né? Às vezes a gente não para pensar que quando a gente recebe o cliente no nosso estabelecimento e pede para ele preencher uma fichinha de cadastro, isso é uma coleta de dados, né? E isso naturalmente, isso é afetado pela lei e isso gera uma necessidade de lidar com isso depois. A pessoa passa a ter direitos, por exemplo, sobre esses dados que ela compartilhou com você e por aí vai. Então, eu acho que vai existir sim um período de adaptação, como a gente falou, de entendimento dos impactos da lei, mas vale detalhar que toda empresa, independente do setor, já tem feito isso, né? Quem de nós aqui, quem está assistindo a gente, nunca entrou num hotel super pequeno em algum lugar e, enfim, respondeu um questionário com nome, telefone, enfim, o que quer que seja. Então, esses dados já estão sendo capturados. A lei, ela naturalmente, ela dá direitos para a população de forma geral, que faz com que a empresa precise ter uma estrutura mais robusta para isso. Ela precisa encontrar esses dados, né? Eles têm que ter rastreabilidade, ela precisa avisar que ela vai fazer alguma coisa, ela precisa pedir consentimento, por aí vai. Mas acho que, de forma geral, uma reflexão que eu acho que é importante a gente ter mesmo o microempresário, mesmo o pequeno empresário, quando ele te dá a fichinha do cadastro de clientes, ele já está capturando um dado seu. Eu acho que a partir do momento que a gente passa a ter um olhar para ele, a gente consegue entender, né? Por exemplo, tem uma das questões relevantes da LGPD que toda vez que você captura um dado de um cliente, você tem que capturar por uma razão, né? Você não pode simplesmente jogar, né, fazendo uma analogia, jogar uma rede, capturar tudo e depois você vê o que faz. Todo dado ele passa a ter uma razão. Então, eu acho que uma das primeiras reflexões que a gente vai começar a ter que ter nessas microempresas, nas pequenas empresas o que eu estou capturando de informação sobre o meu cliente e para quê? Para que isso serve, né? Quando eu entrego lá a fichinha, por exemplo, no meu hotel, quando eu faço algum programa de fidelidade na minha lojinha ou qualquer coisa do gênero, para que eu estou capturando esses dados e para que eles servem? Mas, novamente, eu acho que tem muito mais a ver com um olhar diferente sobre algo que já era feito do que novas práticas que as empresas estão adotando. Todo mundo, de certa forma, já estava fazendo isso. Novamente, óbvio que existem novas práticas que vão precisar ser adotadas, que é como gerenciar isso. Que aí a LGPD, naturalmente, ela tem previsões de conseguir, se for necessário, dar permissão, fazer com que as pessoas consigam pedir que seus dados sejam deletados da base da empresa, ou pedir informações sobre para que esses dados foram utilizados, para onde eles foram, óbvio. Tem toda uma parte de rastreabilidade, de gestão dessas informações que passa a valer com a LGPD, que são relevantes. Mas a prática de coleta de dados sempre aconteceu. Talvez a gente não tivesse tido o olhar. Talvez a gente simplesmente não, por exemplo, na microempresa, ou vou voltar nesse exemplo do hotel pequeno que você preencheu a fichinha. Talvez ele nunca tenha percebido que ele tem um certo ouro ali na mão, que ele poderia muito bem planilhar isso e, estou chutando aqui, perceber que 30% das pessoas que ficam naquele hotel vem do estado tal, ou que 40% das pessoas têm uma média de idade tal, e a partir disso conseguir utilizar isso para melhorar suas ofertas de produtos e serviços. Por isso que eu particularmente estou empolgado, obviamente por uma questão de direito do cidadão, que eu acho que é relevante, mas eu estou empolgado porque finalmente a gente está falando disso, né? Finalmente o microempresário, o pequeno empresário, está começando a olhar para a base de dados que ele tem e falou, eu tenho um ativo aqui, eu poderia estar usando isso para alguma coisa. Mas, naturalmente, isso vai envolver custos e a gestão disso vai envolver certos custos. Mas, de forma geral, eu estou empolgado com essas possibilidades, assim, especialmente para o micro e pequeno empresário, porque, novamente, essas análises de dados, né? E quando eu estou falando de análise de dados, às vezes a gente pensa em estatísticas muito sofisticadas, que é o que a grande empresa usa, mas essas análises simples, né? De onde vem a maioria dos meus clientes. Se eu tenho uma padaria e eu tenho algum tipo de registro para o programa de fidelidade, são pessoas mais do meu bairro, são pessoas dessa rua, não são.
começar a entender, né, e, de certa forma, trabalhar esses dados de forma simples, na minha opinião, pode gerar resultados bastante interessantes para organizações de todos os tamanhos que não estavam olhando para isso até agora. Ou seja, na sua visão, Pedro, não é um limitador essa lei, mas sim um auxiliar. Óbvio que nesse percurso, nesse caminho novo, muitas empresas podem não se adequar, mas, na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados abre um caminho para o empresário que ele tinha, mas que ele deixava fechado. É isso, mais ou menos? Perfeito, perfeito. Eu acho que a LGPD, ela contribui, acho que com 2 elementos fundamentais. O primeiro é esse que a gente está falando, que é relacionado a trazer luz para um tema importante. Como você mesmo trouxe, eu gostei da analogia, a mostrar para o empresário que existe um caminho que ele muitas vezes simplesmente não percebia, que já existia e ele não percebia. Então, eu diria que talvez o primeiro grande impacto seja o impacto até de narrativa, né? Da gente começar a falar disso no mundo dos negócios brasileiro. Talvez, né? E aí a gente naturalmente na MIT Sloan Review tem a oportunidade de dialogar, inclusive com professores, né, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, dos Estados Unidos, enfim, pessoas diversos públicos, e a gente percebe que talvez o empresariado brasileiro seja um dos menos sofisticados em relação a dados. Talvez a gente use menos isso, né? Eu ouvi uma definição uma vez de um professor do MIT muito interessante, falou, eu vejo que os líderes brasileiros são muito bons, mas eles se baseiam muito no feeling, na intuição, e eu acho que a gente começar a falar de dados como parte do discurso público, do discurso comum ao empresariado brasileiro, para mim é muito positivo. Por isso que eu acho que esse subproduto da lei é muito positivo. E também tem um outro lado que é natural, que é o lado do direito do consumidor, né? Eu acho que é impossível concordar que as pessoas devem ter direito sobre seus dados, né? Esse tipo de coisa que não pode gerar nenhum tipo de dúvida ou nem tipo de contradição. As pessoas precisam ter direito sobre suas informações, né? Minhas informações, sei lá, meu RG, meu CPF, qualquer informação sobre mim, deveria ser meu direito de ter controle sobre elas. Então, eu acho que naturalmente a LGPD traz isso. Óbvio, eu não estou tendo uma visão ingênua, é óbvio que a LGPD ela vai trazer custos, e vale destacar que a LGPD, né, que a gente construiu no Brasil, em vários aspectos é ainda mais rígida que, por exemplo, a GDPR, que foi a lei adotada pelos países europeus de proteção de dados. Ela precisava ser mais rígida ou menos rígida, ou enfim, será que a gente usou os parâmetros certos? A verdade é que não cabe a mim julgar. Talvez, pensando na realidade brasileira, pensando num país onde a gente tem menos maturidade em relação a dados, como a gente acabou de afirmar, é possível que talvez a gente pudesse ir para um caminho um pouco mais brando, um caminho um pouco diferente. Por outro lado, volto a falar, eu acho que independente do como é implementado, o direito do cidadão sobre os dados me parece algo inviolável, me parece algo que a gente não poderia, não cabe discussão sobre isso, e ao mesmo tempo eu acho que o impacto que isso tem na narrativa de negócios tende a gerar um impacto positivo no médio e longo prazo. Óbvio, considerando que no curto prazo a gente vai ter adaptações, a gente vai ter custos legais, né, de adaptação, a gente vai ter custos de tecnologia, então acho que vale até destacar, tem surgido várias empresas cujo aparato tecnológico existe para ajudar as empresas a se adaptarem, então empresas que ajudam a fazer rastreabilidade de dados, empresas que ajudam a fazer atendimento das demandas do consumidor. Estamos criando várias empresas para isso, porque, novamente, já que todo mundo tem que adotar, né, vários empresários já perceberam, aqui tem uma oportunidade de negócio de ajudar as pessoas nisso. E muito provavelmente o melhor caminho, né, e talvez já dando uma sugestão para o micro e para o pequeno empresário, é procurar esse tipo de ferramenta, né, procurar ferramentas de adequação LGPD. Hoje em dia a gente tem muito, né, o Software as a Service, uma ferramenta que eu assino e pago uma mensalidade. A disponibilidade de ferramentas, né, onde se assina uma mensalidade, ela te ajuda a fazer a gestão desses dados, hoje é muito disponível. E talvez seja o melhor caminho, claro, né, pegar alguma coisa pré-pronta e utilizar. Pedro, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco no Estúdio News, falando diretamente, claro, para os empresários. Um forte abraço, Pedro. Um abraço, obrigado pelo convite. O Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com Pedro Nascimento, CEO da MIT Sloan Review Brasil, e Luiz Fernando Prado, advogado especializado em direito digital. Você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, no Play Plus, e também pelo nosso podcast, já disponível tanto no Spotify quanto no Deezer. Semana que vem tem mais. Até lá!